Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leonardo Rodrigues. Hoje nós vamos para mais uma aula aí, né? Lembrando que esse conteúdo de transmissão sináptica requer que você tenha visto o vídeo anterior, né? Para facilitar o entendimento. Mas caso você não tenha visto, continua aqui com a gente que eu vou fazer o possível para você entender, certo? Vamos lá. O que é a transmissão sináptica? Primeiro vamos entender o que é a sinapse. É um espaço pelo qual fluem as informações de um neurônio para o outro, né? Ou de um neurônio para uma célula-alvo. Então, a gente precisa entender que existem dois tipos de sinapses: a sinapse elétrica e a sinapse química. Na sinapse elétrica, ocorre um impulso elétrico que viaja esse espaço chamado sinapse e atinge a outra célula. Enquanto na sinapse química, ocorre a liberação de substâncias que se ligam na outra célula. Então, elas fluem nesse espaço até se conectarem na outra célula e então carregam consigo uma mensagem, assim como a corrente elétrica na sinapse elétrica, certo? As sinapses elétricas, elas têm como principal característica o transporte rápido de íons, né? E por isso elas são muito mais velozes em transmitir a informação e elas são bidirecionais, tá? Então, a principal função desse tipo de sinapse é a comunicação sincronizada. Então, coisas que não conseguimos controlar, ela já tem um próprio mecanismo, um próprio sistema autônomo de funcionamento, né? Então, ela é bastante presente no nosso controle cardíaco e na contração muscular lisa, tá? Vamos lá. Agora, falando das sinapses químicas, né? Elas são um pouco mais lentas, elas são unidirecionais, ou seja, elas só fluem num sentido, apesar de haver um sistema de feedback e de regulação dela através de outras substâncias, a informação flui em um único sentido, tá? E existe a liberação de substâncias chamadas neurotransmissores, né? Ou substâncias neurócrinas, né? Então, as substâncias neurócrinas podem ser divididas em três grupos: os neurotransmissores, que efetivamente levam a mensagem de um neurônio ao outro, né? Entre eles, os mais famosos, a gente pode citar a acetilcolina e a dopamina, né? Certamente você já deve ter ouvido falar. Os neuroreguladores, que vão atuar como um sistema de feedback, tanto no neurônio pré-sináptico, ou seja, o que manda a mensagem, quanto no neurônio pós-sináptico, que é o que recebe a mensagem, tá? Então a gente tem o neurônio pré-sináptico, a sinapse e o pós-sináptico. A liberação dessas substâncias neurócrinas chamadas neuroreguladores, esses peptídeos, regula toda essa comunicação por um sistema de feedback. E os neurohormônios, né, também são substâncias liberadas por neurônios que agem no corpo como um todo, né? Como diz, hormônio, né? Então é um hormônio produzido pelo sistema nervoso. E o principal deles é o ADH ou a vasopressina, né? O hormônio natriurético atrial. Beleza? Vamos seguir aqui com o conteúdo. Vamos entender já um pouco mais sobre essas substâncias. Os neurotransmissores e os neuroreguladores, eles podem trabalhar de maneiras diferentes. Então, os neurotransmissores, eles são rápidos e eles fluem de uma célula para outra, né, pela sinapse. Enquanto os neuroreguladores, eles podem influenciar pré-sinapticamente, ou seja, eles saem da célula pré-sináptica e conseguem agir na célula pós-sináptica e na célula
pré-sináptica também. Então, ele tem uma função autócrina e parácrina, né? Para termos de quem entende um pouquinho mais sobre hormônios, ela age tanto nas células vizinhas como na própria célula. E por isso eles recebem esse nome de neuroreguladores, tá? Agora, os neurohormônios, como eu disse, eles viajam pelo sangue, não pela sinapse, né? E aí a gente pode citar outros neurohormônios além da vasopressina, como a noradrenalina e a adrenalina, né? Ou norepinefrina e epinefrina, tá bom? Receptores neurócrinos, né? Então existem essencialmente dois tipos de receptores neurócrinos. Os receptores dependentes de ligantes, ou chamados ionotrópicos, né? Que são canais iônicos onde abre a resposta para a entrada rápida desses íons e a mensagem flui de uma maneira muito mais rápida, ainda que não tão rápida quanto a sinapse elétrica. Dentro da sinapse, né, química, esses receptores são mais rápidos quando comparados aos receptores acoplados à proteína G ou metabotrópicos, porque esses geram uma sequência de eventos intracelular que faz com que a resposta seja mais lenta. Então, a reação em cadeia que é necessário para que essa sinalização ocorra e repercuta na célula como um todo, torna esse processo mais lento, né? Então vamos lá. Outra característica do nosso sistema nervoso, né, é a plasticidade sináptica, né? Ou seja, a capacidade dessa sinapse de se desenvolver, de ficar mais sensível ou de perder a sensibilidade a depender do tempo e da situação, tá? E a gente precisa entender que a comunicação entre os neurônios existem essencialmente dois fenômenos: a divergência e a convergência, né? Um neurônio pré-sináptico pode enviar sinais para múltiplos neurônios pós-sinápticos. Então, um neurônio enviando mensagem para 4, 5, 10 outros. Então, um pré-sináptico falando com 10 pós-sinápticos, né? Por conta do número de comunicações sinápticas que eles têm. Então, para falarmos da convergência, múltiplos neurônios pré-sinápticos podem falar com um único neurônio pós-sináptico. Então, a gente tem 5 pessoas falando e uma pessoa ouvindo, né? E tá tudo bem. Isso acontece de maneira normal. E qual que é a mensagem a ser captada? É a soma das mensagens todas. Então, o neurônio pós-sináptico ele vai reagir de acordo com a soma das mensagens. A convergência tem essa principal característica, né? Enquanto a divergência, o neurônio pós-sináptico só recebe uma mensagem, né? E existe também, para falarmos ainda sobre a divergência, a autonomia entre as sinapses. Então, um neurônio pré-sináptico falando para 4 neurônios pós-sinápticos não garante a mesma comunicação. Cada um tem a sua interpretação sináptica daquela situação. Então, realmente como se fossem pessoas, né, conversando. As pessoas podem ter interpretações diferentes do que está sendo comunicado. E aí nós podemos falar sobre potenciais excitatórios e potenciais inibitórios. Então, na aula anterior, nós falamos sobre a despolarização, que é um mecanismo excitatório, e a hiperpolarização, que é um mecanismo inibitório. E isso também acontece na sinalização sináptica, tá? Então, a despolarização da membrana ou a hiperpolarização da membrana
vai resultar um comportamento diferente na célula pós-sináptica, tá bom? E nós precisamos lembrar dos potenciais graduados e potenciais de ação da zona de gatilho também, para entendermos, né, os conceitos de somação espacial e de somação temporal. Então, a somação espacial são quando vários estímulos excitatórios ocorrem simultaneamente em locais diferentes da membrana. E eles se somam, mas não atingem um potencial de ação, porque eles são diferentes em local e simultâneos, mas eles não conseguem, eles não estão ordenados. Agora, a somação temporal é quando existe uma sequência de estímulo excitatório muito próxima em tempo, né? E isso gera um estímulo que desperta um potencial de ação, que chega na zona de gatilho. Então, mesmo sendo dois potenciais graduados, mas eles estão em um lapso temporal tão curto que eles conseguem se somar e atingir a zona de gatilho, gerando um potencial de ação. E esse potencial de ação pode ser resultante para uma comunicação sináptica, tá bom? E uma mudança na polarização da membrana, certo? Fazendo com que essa mensagem continue a fluir pelo sistema nervoso, por exemplo. Então, uma excitação que vem da comunicação sináptica gera dois potenciais graduados tão curtos, né, que faz com que ative a zona de gatilho, gere o potencial de ação, e esse potencial de ação faz com que, por exemplo, se tratando de uma célula que faz a comunicação química, tá? Abram as vesículas, né? As vesículas façam a exocitose do neurotransmissor e esse viaje para a próxima sinapse e assim a comunicação ocorre, né? Quando esse neurotransmissor se liga, gera uma excitação na próxima célula que vai fazer com que essa célula libere mais neurotransmissores e comunique com a próxima e assim segue a cadeia. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, é um pouquinho mais denso, mas eu acho que é bem interessante, né? É bem elucidativo do que acontece com o nosso corpo. Deixe seu like no vídeo, compartilha com quem você acha que se interessa por esse tipo de conteúdo. Do mais é isso e obrigado, tchau.